bola. Na Rádio Bandeirantes. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Seguimos com os donos da bola, aqui direto da Bicicba. Essa feira maravilhosa, né? Com as casas de aposta, enfim, toda a questão da regulamentação, né? Que dá muita força para esse mercado, e a Rádio Bandeirantes numa programação mais do que especial. E a gente vai falar um pouco do Corinthians, lembrando que hoje tem Palmeiras, mas agora a gente dá uma passada pelo Corinthians, que ontem ficou no empate 1-1 contra o América de Cali, segunda rodada da Sul-Americana. E o Fabiani atualiza o noticiário do Timão. Fala, Fabiani. Bora lá, PDV. O primeiro ponto do Corinthians nesta Copa Sul-Americana, porque estreou com uma derrota diante do Huracan dentro de casa e ali já levantou uma suspeita de que poderia não se classificar à próxima fase. Embora tenha conquistado só um ponto de 6, abaixo do que o clube esperava, certamente esse resultado de ontem ficou com um gosto positivo, visto o que foi o jogo. O América de Cali abre o placar ainda no primeiro tempo e teve boa parte da etapa final para ampliar o marcador, inclusive teve um gol anulado no limite ali no comecinho do segundo tempo. E o Corinthians consegue, quando manda os titulares para o campo, porque o Corinthians teve um time com 8 reservas, quando entram Carrilho, Yuri Alberto e o Bidon, o Corinthians começa a crescer no jogo e mostra de que realmente era mais time do que o América de Cali. É justamente nos pés do peruano, o Carrilho, que o Corinthians cria a jogada do gol do Mateuzinho. Ele dá um passe maravilhoso de calcanhar, encontra o Mateuzinho que tabela com o Hector e marca o gol de empate do Corinthians. E aí o Timão já retornou na madrugada de terça-feira para quarta-feira ao Brasil e hoje treinou no CT Dr. Joaquim Grava, sem limitações, só com aqueles atletas que jogaram menos de 45 minutos diante do América de Cali. E quem também retornou ao Brasil, PDV? Rodrigo Garro, que passou os últimos 7 dias dando andamento a um tratamento no joelho, a tendinopatia patelar, que é justamente por causa dela que o argentino lida com dores desde abril de 2024. Ele passou por um tratamento de choque na Espanha, numa clínica recomendada pelo Memphis Depay em Madrid, e retorna para dar prosseguimento a esse tratamento com a equipe de fisioterapia do Corinthians. É esperado para retornar em maio ou então depois do Super Mundial, já que teremos uma paralisação de um mês no calendário do futebol brasileiro. E também é importante falar sobre o extracampo do Corinthians, a parte das dívidas. Mas aí uma notícia boa ao torcedor alvinegro, porque hoje o Tribunal de Justiça aprovou, a decisão foi ratificada, a aprovação do RCE, o regime de centralização de execuções do Corinthians, que é o mecanismo do clube para unificar os pagamentos e não sofrer com bloqueios de contas, porque muitas vezes o Corinthians até queria pagar a dívida já estratosférica, acima dos 2 bilhões, e não conseguia porque as contas estavam bloqueadas. Através do RCE não há como bloquear as contas do Corinthians e o clube envia um plano, acompanhado pela Justiça, de pagamento de 367 milhões a credores. Esse valor corresponde à dívida a curto prazo do Corinthians, que é aquela que de fato estrangula o caixa do clube e não deixa com que ele consiga agir em contratações e outras despesas necessárias ao futebol. Lembrando, 4% de todas as receitas recorrentes do Corinthians serão destinadas ao RCE. O que são as receitas recorrentes? Todos os valores que entram no clube, exceção as vendas de atletas. Das vendas dos jogadores, 5% irá ao RCE, um plano que durará por pelo menos 10 anos no Corinthians e é tido como uma grande vitória nos bastidores da atual gestão, que busca deixar a vida financeira do clube um pouco mais tranquila. Ô Fabiane, na semana passada a gente estava conversando e você chegou a comentar, até fora do ar, que essa semana ou talvez o Augusto Melo fosse depor com relação à situação da VaideBet. Isso vai acontecer? Já aconteceu? Isso vai acontecer, PDV, no dia 16 de abril, e é provavelmente a última oitiva da Polícia Civil, que já ouviu muita gente. É importante destacar, são 3 depoimentos que restam e de 3 pessoas que vão depor na condição de investigados e não testemunhas. Você teve diversas pessoas que foram depor à polícia na condição de testemunhas. Então o diretor financeiro da época, o Rosala Santoro, o Rubens Gomes, o Rubão, como diretor de futebol da época, entre outros. Já foram várias pessoas
pessoas depor à Polícia Civil, restam 3. No dia 14, Marcelinho Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, apontado em alguns depoimentos como responsável por ordenar os repasses acima de R$1 milhão à empresa Rede Social Mídia Design Limitada, a intermediadora do negócio do Corinthians com a Vaidbet. Ele depõe no dia 14. No dia 15 é a vez do Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, que foi o responsável por coordenar o acordo do Corinthians com a Vaidbet. E por fim, o Augusto Melo, no dia 16, vai prestar os esclarecimentos, lembrando, na condição de investigado. É até legal falar que muita gente pergunta a respeito do resultado desse inquérito. E a gente conversa com bastante gente e a polícia basicamente já tem o desfecho. A polícia já sabe o que rolou no caso de Corinthians e Vaidbet. Mas como a polícia não é um órgão do Corinthians, ela usa esses elementos para avançar em outras investigações sobre casas de aposta. Então o Corinthians, esse resultado era esperado para ter saído no segundo semestre de 2024 e ele acabou sendo adiado justamente por novas investigações que surgiram durante a rota. Agora, o caso do Corinthians realmente deve ser solucionado, ou melhor, exposto em breve, uma vez que Augusto, Sérgio Moura e Marcelinho Mariano prestem os respectivos depoimentos à polícia. Boa, muito bom, muito bom. Informações importantes aí dos bastidores do Corinthians com o Fabiani. Ontem um empate 1-1 contra o América de Cali. Rapidinho, Nina. Daqui a pouco tem Huracan e Racing do Uruguai no grupo do Corinthians. Na semana passada o América venceu o Racing do Uruguai e o Huracan ganhou do Corinthians. Ontem esse empate, a gente até falou, né, no resenha ontem, de tirar um pouco o peso de uma Sul-Americana para o Corinthians, ganhou um Paulistão, focar mais no brasileiro. Eu acho que ontem o Ramon estava mais nesse espírito. E assim, é um grupo completamente em aberto, imaginando o que, Nina? Não sei, vamos ver, daqui a pouco a gente pode ser surpreendido. Imaginando o que o Racing deve ser o saco de pancadas do grupo, é uma situação assim, o empate ontem pro Corinthians foi bom resultado. Foi bom resultado, ainda mais como o jogo estava se desenhando, não era um jogo que estava a favor do Corinthians. E aí o Ramon Dias mexe no time, e aí na hora que as peças mais qualificadas do Corinthians entram em campo, evidentemente o time melhora. Agora, o Corinthians precisa torcer pelo menos pro empate dessa partida. O empate deixa o grupo muito embolado, o Corinthians muito vivo, porque todo resultado é possível. Agora, se o Huracan vencer, aí já dá um espaço um pouco maior, ele já vai a 6 pontos, certo? Com a vitória contra o Corinthians e uma possível vitória hoje. Aí sim o Huracan já dispara e aí o Corinthians vai ter que se concentrar para tentar pelo menos alcançar o Huracan, porque a segunda vaga, a segunda posição na Copa Sul-Americana não é bom negócio. Vale lembrar, a Sul-Americana não funciona igual a Libertadores. O segundo colocado enfrenta uma repescagem, vamos assim dizer. Tem um mata-mata ali contra o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Então, o Corinthians precisa pelo menos de um empate nesse jogo. Se o Racing vencer, também tá bom, né? Porque aí embola de vez. É isso aí. Segue em aberto a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana. A gente vai para mais